Desgaste físico de jogadores preocupa o Mengão. Flamengo bloqueia 77 milhões da libras referente aos clubes da Série A e Série B. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Meus queridos e minhas queridas, pedi para vocês, nessa manhã de sábado, com sol aqui no Rio de Janeiro, que começaram a nos assistir, deixe o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando sempre, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores e fora deles também, do mais querido, né? Começar esse vídeo trazendo aquela palavra de meditação nessa manhã de sábado, que é João 15, versículo 12, que diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Gente, Jesus Cristo nesse aqui pegou pesado, né? Amai-vos uns aos outros. Esse mandamento é difícil de cumprir, porque tem uma galera aí que Deus manda amar, mas na prática mesmo dá vontade de a gente pegar no pescocinho. Misericórdia! Bom, galera, o que acontece? O elenco do Flamengo, após a classificação aí para as semifinais contra o Racing pela Libertadores da América, primeiro jogo será aqui no Maracanã, segundo jogo será lá na casa do Racing, né? O elenco do Flamengo não voltou de imediato para o Brasil, muito menos para o Rio de Janeiro. Meu amigo Ted SJR, muito bom dia, meu amigo, saudações rubro-negra. O Flamengo treinou ainda ontem, 10h30 da manhã, no centro de treinamento do Defensa e Justiça. Ontem, na parte da tarde, saíram da Argentina e foram direto para São Paulo. Já estão hospedados lá em São Paulo, porque amanhã eles enfrentam o Corinthians pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo que o Flamengo aí tem que ganhar de qualquer maneira se quer continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Temos atrás aí no nosso cangote o Cruzeiro, se eu não me engano o Cruzeiro joga hoje, né? E temos o Palmeiras aí também, Palmeiras com jogo a menos que o Flamengo e o Flamengo com jogo a menos que o Cruzeiro. Ou seja, aquela gordurinha que nós tínhamos já era. Agora o Flamengo tem que lutar aí até o fim para poder se manter na liderança e conquistar o Campeonato Brasileiro de 2025. É impossível? Não é impossível? É difícil? Então, cara, é complicadíssimo. Temos times bons aí também brigando por essa liderança e principalmente por esse título, né? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, né? E a tendência é que Felipe Luiz faça algumas mudanças devido ao desgaste físico dos jogadores, que eu também vou trazer aqui nessa matéria, né? O Flamengo treina hoje às 10h30 da manhã, lá no CT do São Paulo, na Barra Funda. E com Alexandre tendo jogado na quinta-feira aí pela Libertadores da América e Ayrton Lucas suspenso, a tendência é que Matias Vinha seja titular. Cara, eu gosto muito do futebol do Matias Vinha, né? Voltou de lesão, eu não consigo entender porque ele não está tendo tantas oportunidades. É muito melhor do que o Ayrton Lucas, 1000 vezes melhor do que Ayrton Lucas, né? Bom, então seguindo aqui, a CBF detalhou aí a tabela entre a 28ª e a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo terá clássicos e confrontos diretos na briga pelo Brasileiro e a entidade divulgou aí o calendário definindo esses jogos. Vou trazer aqui só os jogos do Flamengo, que pra gente é o mais importante, tá? Meu amigo Cláudio Silva Andrade, daqui a pouco eu leio os comentários aí, Cláudio. 28ª rodada será numa quarta-feira, dia 15 de outubro, às 19h30. Será contra o Botafogo, no estádio Newton Santos. Dia 15 de outubro é aniversário do meu irmão, né, cara? Meu irmão Jadson. Não posso esquecer. 29ª rodada será num domingo, dia 19 de outubro, às 18h30, Flamengo e Palmeiras aqui no Maracanã. Confronto direto aí na briga pelo título, pode ser até uma final antecipada
do Campeonato Brasileiro, né? E também pode ser uma prévia aí da final da Libertadores da América. Apesar de todos os contrastes, eu acredito que o Flamengo chegue na final da Copa Libertadores da América, né? Bom, o último título do Flamengo da Libertadores foi em 2022, se não me falha a memória, claro que não falha, né? Dia 30ª rodada será no sábado, dia 25 de outubro, às 19 horas e 30 minutos contra o Fortaleza na Arena Castelão, jogo fora de casa. A 31ª rodada será no sábado, dia 1º de novembro, às 21 horas, Flamengo e Sport no Maracanã. Gente, esse jogo Flamengo e Sport aqui, no dia 1º de novembro, será o retorno. Não é o jogo atrasado da 12ª rodada, né, do primeiro turno aí que o Flamengo estava disputando o Super Mundial de Clubes. Esse jogo deve ser agendado aí para a próxima data FIFA, não essa agora, tá? Porque a expectativa aí, após o Flamengo ter passado para as semifinais da Copa Libertadores da América, fique para a data FIFA de novembro. Então, esse jogo ainda não tem data definida. 32ª rodada, né, numa quarta-feira, dia 5 de novembro, às 21 horas e 30 minutos, São Paulo e Flamengo, lá no Morumbi, né? Inclusive, o Flamengo está usando as dependências do São Paulo para poder treinar para o jogo contra o Corinthians. 33ª rodada será no domingo, dia 11 de novembro, dia 9 de novembro, às 18 horas e 30 minutos, Flamengo e Santos no Maracanã. Gente, jogo importantíssimo para tirar aquela péssima partida contra o Santos, né? Gosto nem de lembrar, mas foi um jogo ridículo, mais um dos jogos ridículos do Flamengo na temporada. A sequência reserva aí confrontos diretos contra Botafogo, Palmeiras e São Paulo, adversários que também brigam pelas primeiras posições da tabela. Além de um clássico carioca diante do Botafogo, nesta sequência o Flamengo fará 4 partidas no Rio de Janeiro e apenas 2 viagens quando pega o Fortaleza e o São Paulo, fora de casa, né? No período, o Flamengo também terá pela frente 2 jogos das semifinais da Copa Libertadores da América contra o Racing, para os dias 22 e 29 de outubro. E nesse intervalo, a equipe enfrentará o Fortaleza fora de casa e o Sport no Maracanã. Como dito, esse jogo contra o Sport é do retorno, do segundo turno, tá? Bom, agora, falando sobre essa sequência de jogos que o Flamengo vai ter, a comissão técnica está preocupada com desgaste físico e deve rodar o elenco antes da próxima data FIFA. Bom, Brasileirão é prioridade, mas o clube vê alguns jogadores no limite e Felipe Luiz tende a fazer mudanças nas 3 próximas partidas, né? Tem os números dos atletas aí que daqui a pouco eu vou postar na nossa página Maurício Paula Santos, realmente estão muito acima, né, do limite hoje em dia, que antigamente não tinha esse limite, né? O jogador só não entrava em campo se estivesse lesionados, né? Então, teve aí um grande desgaste aí no jogo contra o Estudiantes, Vasco da Gama. O Flamengo teve pouco tempo para descansar, né, do confronto da quinta-feira contra o Estudiantes. Aí depois, domingo, jogou contra o Vasco da Gama. Foram apenas 2 dias para descansar, tendo aquela parte do trabalho regenerativo, um dia para treino. Aí depois teve a viagem lá para La Plata. Tudo isso aí influenciou, né, nessa decisão da diretoria do Flamengo, a comissão técnica, de rodar o elenco. Então, seguindo aqui, ó, classificado para a semifinal da Libertadores, o Flamengo fez jogo desgastante contra o Estudiantes na quinta-feira e continuará fora do Rio de Janeiro. Da Argentina, a delegação viajou para São Paulo. O clube agora olha com preocupação para o campeonato, que é a sua prioridade na temporada. Por causa do desgaste físico dos jogadores, o técnico Felipe Luiz deverá ser obrigado a rodar o elenco. Como eu falei, antigamente só trocava jogador se ele estivesse lesionado. Por causa do desgaste, o Flamengo mira a paralisação para a próxima data FIFA de 6 a 14 de outubro como solução para recuperar o elenco. Até lá, no entanto, terá 3 jogos com intervalos pequenos entre eles, todos pelo Campeonato Brasileiro, competição da qual é líder, mas sem folga. Tem 1 ponto a mais do que o vice-líder Cruzeiro, que tem um jogo a mais do que o Flamengo, e 2 a mais do que o terceiro colocado, que é o Palmeiras, e tem um jogo a menos que o Mengão, como eu acabei de frisar.
Vou trazer para vocês, esses são os jogos do Flamengo antes da data FIFA, que o Flamengo pretende usar essa data FIFA, né, para poder aí, do dia 6 ao dia 14, para poder recuperar jogadores do desgaste físico. Dia 28/9 contra o Corinthians na Neoquímica Arena, mais conhecido como amanhã. Dia 2 de novembro, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. E dia 5/10, Flamengo e Bahia na Arena Fonte Nova. Lembrando que o Flamengo pode perder jogadores para essa data FIFA. Pode ter jogadores convocados para a seleção do Uruguai, seleção brasileira, seleção chilena, seleção equatoriana. É um banho. Daqui a pouco eu vejo aí, Cláudio. Eu só vou virar aqui, quando eu sair do script, aqui nesse aparelho que eu estou usando para ler o script aqui, eu vou ler os comentários. Mas sabe que eu gosto de ler os comentários, né? Daqui a pouco eu falo sobre o Bruno Henrique, de ter balançado a berinjela lá e corre o risco de ser punido. Aquilo que nós conversamos lá no comentário, eu continuo batendo na mesma tecla. O jogador profissional, ele tem que ter o equilíbrio emocional para saber lidar com essas situações de provocações. Ele que já está avisado aí por conta de punição, né, imposta pelo suposto envolvimento em facilitação em casas de aposta, agora pode correr o risco de ficar fora das semifinais e finais da Copa Libertadores da América se o Flamengo passar. No último jogo do Brasileirão, empate com o Vasco, Felipe Luiz precisou poupar meio time por causa do desgaste. Ele alegou que os jogadores não conseguiram se recuperar a tempo depois da vitória sobre Estudiantes no jogo de ida das quartas da Libertadores. A partida contra os argentinos foi em uma quinta-feira e o clássico no domingo, 2 dias de intervalos apenas. O mesmo acontece agora, porém com o agravante dos jogos serem fora do Rio de Janeiro. O mais provável é que o Flamengo vá a campo com um time modificado no domingo amanhã. A provável escalação do Flamengo, devido a essa rotação aí de jogadores que o Felipe Luiz deve promover, é a seguinte: goleiro Rossi, na lateral direita Emerson Royal, no lugar do Guilherme Varela, na zaga Danilo e Léo Pereira, ou Danilo e Léo Ortiz, lembrando que no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz poupou o Léo Pereira, então deve poupar agora o Léo Ortiz. Matias Vinha, na lateral esquerda, no lugar do Alexandro, que jogou na Argentina pela Libertadores da América. Jorginho ou Alan, bem provável que seja o Alan, porque o Jorginho não era nem para ter jogado o tempo todo, né? Era para ter jogado apenas uma parte da partida, mas devido à disputa de pênalti, Felipe Luiz decidiu preservá-lo em campo, que ele é um excelente, exímio batedor de pênalti, né? Arrascaeta ou Jorge Carrascal, provavelmente o titular que deve ser Jorge Carrascal. Luiz Araújo, Samuel Lino ou Everton Cebolinha, tá? Bruno Henrique ou Pedro. Eu acho que aqui deve entrar com Cebolinha e Bruno Henrique, preservando Samuel Lino e Pedro. E aí, vocês concordam com isso? Ou vocês também são da mesma época que eu, que só poupava jogadores se eles estivessem lesionados? Bom, seguindo aqui, no confronto contra Estudiantes, alguns jogadores foram a campo perto do limite físico. Plata chegou a ser avaliado antes da partida. Felipe Luiz disse na entrevista coletiva que Jorginho seria substituído antes, mas só ficou em campo até o fim por causa das cobranças de pênalti, né? Já expliquei aqui. Saul também apresentou desgaste físico. Então, meu irmão, para preservar esses jogadores para que eles não se lesionem, com certeza Felipe Luiz fará bastante modificações. Eu acho que esse time alternativo aqui é o suficiente para ganhar do Corinthians, né? Pelo amor, né? Pelo amor. Bom, agora vamos entrar nas polêmicas aqui. Rapaz, eu não ia falar sobre a polêmica envolvendo aí Léo Dias. Eu coloquei na nossa página, tudo bem, mas no vídeo eu não ia falar. Tá? Léo Dias, Léo Pereira, Caroline, Everton Cebolinha. Mas como o Flamengo emitiu uma nota repudiando essa matéria que o Flamengo diz que é fake, por isso que eu vim trazê-la para vocês. O Flamengo desmente Léo Dias e promete tomar medidas judiciais. O Flamengo rebateu o portal Léo Dias na sexta-feira ontem, dia 26, que vinculou a informação de uma possível festa envolvendo os jogadores.
A celebração teria ocorrido após a classificação à semifinal da Libertadores da América. Dessa forma, o clube repudiou a notícia, abre aspas, sem qualquer conexão com a realidade, fecha aspas, e prometeu tomar as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os envolvidos. Então, seguindo aqui, o Flamengo rebateu o portal Léo Dias na sexta-feira, que vinculou informação de uma possível festa envolvendo os jogadores. A celebração teria ocorrido após a classificação à semifinal da Libertadores. Dessa forma, o clube repudiou a notícia sem qualquer conexão. Eu trouxe aqui, falei novamente, né? Então vamos lá. O portal noticiou que 8 jogadores do Flamengo comemoraram a classificação em uma casa noturna em Buenos Aires, na Argentina. O rubro-negro, no entanto, rebateu, ressaltando que o hotel Sheraton Grandville Polo e Golf Resort, onde a delegação estava localizada, é uma região afastada da capital argentina, portanto seria distante de qualquer centro urbano com vida noturna. Ou seja, falaram lá que eles estavam naquela creche de adultos, né? Os jogadores estariam lá se divertindo na creche de adultos. Segundo o portal, os jogadores envolvidos seriam o zagueiro Léo Pereira, o lateral direito Emerson Royal, o meia Saul e os atacantes Everton Cebolinha, Gonzalo Plata, Samuel Lino, Bruno Henrique, Wallace An. Ainda de acordo com a publicação, Cebolinha terminou o casamento por causa da festa. Contudo, a esposa do jogador desmentiu a informação. Vou trazer aqui apenas um trecho da nota emitida do Flamengo, que é imensa. Como eu falei, está na nossa página, é Mauri de Paula Santos. Vamos lá. Abre aspas. Trata-se de mais um episódio lamentável de desinformação que desrespeita a prática jornalística ou sequer buscar contato com a diretoria de comunicação do Flamengo. O clube não aceitará a propagação de mentiras que atingem sua imagem institucional e seus profissionais e ainda desrespeitam 45 milhões de torcedores. Diante da gravidade do caso, o Flamengo tomará todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os envolvidos e evitar que ataques desta natureza voltem a se repetir. Fecha aspas, um trechinho só da nota aí do Flamengo referente a esse episódio, tá? Bom, segundo informações aí também, foi Léo Pereira que terminou seu relacionamento com Caroline, tá? Isso já aconteceu, já havia um desgaste no relacionamento de ambos, não tem nada a ver com o que foi noticiado aqui pelo Léo Dias. Ela confirmou que realmente o relacionamento acabou e ela disse também que se livrou de um problema. PT, saudações, como eu brinquei aí, né? O Léo Pereira estava com a ex do Éder Militão, Éder Militão com a ex do Léo Pereira. Léo Pereira terminou com a ex de Militão, agora só falta o Militão terminar com a ex de Léo Pereira e os dois começarem um relacionamento. E pronto, tá tudo resolvido. Galera, mudando aqui de assunto, Flamengo bloqueia parte de recursos da Libras e Grêmio e Palmeiras criticam a decisão. Falaram que o Flamengo só pensa neles. Assim como o Grêmio só pensa nele, assim como o Palmeiras, a Leila Pereira só pensa no Palmeiras, só pensa nas suas empresas, o Flamengo está mais do que certo. Eu vou trazer aqui algum trechozinho. Posicionamento. Flamengo rompe acordo anteriormente aprovado por unanimidade os integrantes da Libra e assinado com a Globo, ou seja, tinha um acordo aí que foi assinado por unanimidade entre todos os clubes, inclusive o Flamengo, mas pela gestão anterior. Mas a diretoria atual viu que o Flamengo estaria levando prejuízo e realmente vocês vão entender aqui, ó. O Flamengo obteve na Justiça, na sexta-feira ontem, uma liminar que suspende a divisão de partes de receita da Libra, que reúne clubes como Grêmio e Palmeiras, Atlético Mineiro. O bloqueio envolve 77 milhões, valor que seria repassado ao grupo pela venda dos direitos de transmissão do Brasileirão. A medida foi criticada pela presidente gremista Alberto Guerra e pela presidente palmeirense Leila Pereira, que chamou de inaceitável a iniciativa de inaceitável e disse que o tema deveria ter sido tratado em assembleia da Liga, segundo eles.
A decisão prejudica aí financeiramente os demais clubes, ou seja, prejudicar o Flamengo pode. Agora, a belezura não pode. O processo foi movido sob a gestão de Luiz Eduardo Batista, dirigente do Flamengo, que defende a maior participação do clube nas cotas ligadas à audiência. Nada mais do que justo, a maior audiência que tem é a do Flamengo. O posicionamento rompe com o acordo anteriormente aprovado por unanimidade entre os integrantes da Libra, assinado aí com a Globo. A divisão é a seguinte, galera. 40% da receita dividida igualmente entre os clubes, concordo. 30% vinculado à performance no Campeonato Brasileiro, ou seja, quando chegar ao final do Campeonato Brasileiro, pega ali primeiro, segundo, terceiro, quanto melhor a colocação do clube, do time na competição, ele recebe um valor maior. No momento, o Flamengo é o líder. Não ganhou nada ainda desses 30%, que isso aqui é dividido no final da competição. Conforme o time vai ficando lá embaixo, ele vai recebendo um valor menor. Concordo também. Agora, a parte aqui que eu não concordo. 30% destinados à audiência que agora está no centro da disputa. Por quê? Vamos botar um exemplo aqui. Flamengo e Mirassol. Gente, vai dizer que o Mirassol tem uma audiência igual à do Flamengo. Aí o que acontece? Pega 100% desse valor arrecadado com a transmissão, aí dá 50% para o Flamengo, 50% para o Mirassol. Tá de brincadeira, né? Vamos ver aí o jogo Flamengo e Vasco. O Flamengo arrecadou 4 milhões e cacetada. A renda de Mirassol lá, que é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, foi 123 milhões de reais. Então, isso aqui tem que ser revisto o mais rápido possível. Outro ponto do acordo estabelece limites entre os valores pagos ao clube que mais arrecada e ao que recebe menos, buscando reduzir desigualdade. Bom, daqui a pouco eu vou virar, eu estou curioso para ler aqui os comentários do Cláudio, cara. Bom, aqui ó, o estádio do Flamengo. O Flamengo irá juntar 1,5 bilhão pelos próximos 10 anos para pagar o estádio à vista. O custo do estádio é de 2 bilhões e 200 mil reais, que seriam completados com outras receitas, como camarote potencial, né? O name right e também com o potencial construtivo do name right. 10 anos, o Flamengo vai juntar 1,5 bilhão para pagar o estádio à vista. Pô, mas 10 anos, PQD? Para a construção do estádio, a previsão é de 5 anos. Lembrando que a Naturgy já informou que quando a prefeitura indicar um terreno para eles poderem levar o seu maquinário, essa transição vai levar 4 anos. 4 anos. Aí vamos botar 1 ano de descontaminação do terreno e mais 5 anos para a construção do estádio. Ou seja, está dentro do cronograma. Não vamos acreditar em contos de fadas contado pela gestão anterior que queria ganhar a eleição para a presidência do Flamengo. A realidade é essa, 4 anos para tirar o maquinário da Naturgy, assim que foi indicado um local para eles, correto? E mais 5 anos para a construção do estádio, está dentro do cronograma. Não acredite em conto da carochinha que o estádio ficaria pronto em 15 de novembro de 2029. Aí a diretoria anterior ia enfiar o equipamento da Naturgy aonde? No nariz? Só pode, né? Meus queridos, agora esse aqui era o meu script, agora vamos para assuntos aleatórios, né? Que tem aqui atualizações. Vamos ler o que meu amigo Cláudio falou aqui. Vamos ler agora, vou ler os comentários primeiro. Depois a gente procura assuntos aleatórios aqui para trazer para vocês. Gente, tem uns 20 comentários aqui. Vamos lá. Cláudio, eu acredito no Léo Dias. Tem que jogar no ventilador mesmo. VM Argentina, Vila Mimosa, Argentina. Nossa VM é aqui, né? Na Praça da Bandeira ali, debaixo ali da estação ferroviária ali, né? Bom, vamos lá. Mas se tem um contrato assinado, não importa se foi pela administração passada, tem que ser cumprido. Azar do Flamengo, se os dirigentes passados fizeram essa... Exatamente. Né? Mas
A gente, na justiça tem aquela, para recorrer, né? Caramelo latino lá fora. Vamos ver o que o Cláudio falou aqui. Acertem isso quando forem assinar o próximo contrato, certo? A diretoria safada não quer construir o estádio em 3 anos, que se dane de onde vai tirar o dinheiro. Eu sei, percebi que tem ironia esse seu comentário, né? Realmente, vai fazer estádio sem dinheiro? Vai pegar empréstimo para poder ficar aí, 10 anos pagando empréstimos? 1000 anos, ou seja, comprometendo o principal que a torcida quer, que é o futebol, um futebol vistoso, um futebol competitivo. Não se constrói estádio com apenas uma ideia na cabeça. Você constrói uma casa só apenas com ideia na cabeça, caramba, vou construir uma casa, vou fechar os olhos, vou meditar, aí pronto, a casa está construída. É assim com o estádio também? Claro que não, cara. Aí eu vejo, o BAP não quer construir estádio, o BAP, parceiro, não é assim não, o BAP não quer construir estádio. O BAP é realista e não quer enganar os torcedores. Aí ele chega aqui e promete, não, a gente vai construir o estádio no projeto da antiga gestão, em 2029 o estádio estará pronto. Aí ele não cumpre essa promessa. Vai passar por mentiroso, vai receber várias críticas. Cara, vamos acordar, né, nação? Vamos acordar. O estádio vai sair, mas de maneira consciente, né? Eu não estou querendo encontrar aqui comentário do TED SJR, mas não está abrindo aqui não. Infelizmente não está abrindo. Eu vou atualizar aqui para poder ver. Então, galera, isso aí. Flamengo daqui a pouquinho vai treinar às 10h30 lá na Barra Funda, no CT do Palmeiras, do São Paulo, né? Não vou usar aquela piadinha contra os São Paulinos, não, que os caras estão ajudando a gente lá a se preparar para esse jogo importantíssimo de amanhã. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui. Paulo Vinícius Coelho, Flamengo e Racing, Conmebol define datas e horários. Vamos ver aqui, rapaz. Conmebol definiu nas últimas horas as datas e horários dos confrontos entre Flamengo e Racing pela semifinal da Copa Libertadores da América. O jogo de ida será realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, numa quarta-feira, dia 22 de outubro, às 21h30. Tá? Já a partida decisiva da volta será disputado em Avellaneda, no El Cilindro, estádio do Racing, marcado para a quarta-feira seguinte, dia 29 de outubro também, às 21h30. No outro confronto da semifinal, o Palmeiras medirá forças contra a LDU do Equador, com a primeira partida marcada para quinta-feira, dia 23 de outubro, às 21h30, na altitude de Quito. A decisão da vaga será no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 30 de outubro, no mesmo horário, ou seja, às 21h30. É isso mesmo? É isso mesmo. A finalíssima da Libertadores será em jogo único. No sábado, dia 29 de novembro, estará lá Flamengo e Palmeiras, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. O local traz boas lembranças à torcida rubro-negra, já que foi nesse mesmo palco que o Flamengo venceu o River Plate da Argentina na memorável decisão de 2029. Então, tá aí as datas e os horários dos jogos da semifinal da Copa Libertadores da América, Flamengo e Racing, Palmeiras e LDU. Galera, então, essas daí são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de sábado, né? Hoje eu vou almoçar lá na casa da sogra. Filar a boia lá, né? Então, vou tomar um banho aqui. A patroa já tomou café, agora eu vou tomar meu café, não tomei meu café ainda. Né, dei prioridade a trazer as matérias aqui para vocês. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, do Paraquedista Rubro-Negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Vamos lá. Tá parecendo um Buda meditando. Ainda por cima careca.
Cláudio, forte abraço para você, meu amigo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.